Número de domicílios tem aumento de 5,88% do Amazonas entre 2010 e 2019. Cartórios amazonenses já registraram mais de 1.068 uniões civis homoafetivas no estado. Cooperação entre governos do Amazonas e do Acre prevê a construção de estradas que interligam os estados. Prefeitura inaugura Centro Integrado de Educação Infantil e entrega a maternidade Moura Tapajós revitalizada no aniversário de Manaus. Quina e Lotomania acumulam. Prêmio da Lotofácil sai para apostador de Manaus. Tite convoca a seleção brasileira para mais 2 confrontos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Desemprego recorde atinge 13,5 milhões de brasileiros. A Anvisa libera a importação de 6 milhões de doses da Sinovac. Servidor público é preso por suspeita de armazenar material de pornografia infantil. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, está começando agora. 5h36 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado, parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora do dia. O Climatempo diz que é de 67% a probabilidade de chover 30 milímetros hoje. Com umidade relativa do ar em 79%, a temperatura do momento aqui no sítio histórico de Manaus é de 24 graus. A máxima de hoje não deverá ultrapassar os 30 graus centígrados. Hoje é sábado, 24 de outubro. Chegamos aos 297 dias do ano. Faltam agora 69 para terminar 2020. Dia de Santo Antônio Maria Claret. Também é o Dia das Nações Unidas e o Dia Mundial do Desenvolvimento Humano. E ainda, claro, o dia do aniversário de Manaus, que completa 351 anos. Esta é a edição de número 84.886 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 1 centímetro nas últimas 24 horas. Na leitura de ontem, e seu nível em relação ao mar está em 17 metros e 9 centímetros. Os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data: criação do Estado-Maior do Exército Brasileiro em 1896. Data da fundação efetiva da ONU em 1945 e, principalmente, dia da fundação da cidade de Manaus em 1669. Parabéns, Manaus. São agora 5h38. Vamos às notícias. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Jean. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, cumpre ampla agenda pelo aniversário de 351 anos da capital amazonense neste sábado. Como já informado pelo município, este ano não haverá a tradicional festa que celebra a data devido à pandemia da Covid-19 provocada pelo novo coronavírus. Conforme a agenda, às 11 horas da manhã de hoje será inaugurado o segundo Centro Integrado de Educação Municipal de Educação, o CIMI, que receberá o nome de Josefina Rosa de Matos Pereira do Carmo, localizado no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Às 13h30, o chefe do Executivo Municipal entrega as novas instalações da maternidade Moura Tapajós, que foi ampliada e revitalizada no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Por fim, às 18h30, o prefeito participa de um culto ecumênico que será celebrado pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e pelo fundador da nova Igreja Batista, pastor Davi Hetcher, no estacionamento da Prefeitura de Manaus, também na Compensa. Ou seja, às 11 horas de hoje acontece a inauguração do CIMI Josefina Castro, na rua São Paulo, Jorge Teixeira, Zona Leste. Às 13h30, inauguração das novas instalações da maternidade Moura Tapajós, na Avenida Brasil, bairro da Compensa, Zona Oeste. E às 18h30, acontece culto ecumênico pelos 351 anos de Manaus, no estacionamento da sede da Prefeitura de Manaus, na Avenida Brasil, também na Compensa, Zona Oeste. Quem viu você? 5h40 em Manaus.
E ainda hoje, em decorrência do aniversário da cidade de Manaus, a garotada lá da Cidade Nova pode participar de festividades que acontece a partir das 7h30 de hoje na Escolinha de Futsal Alvorada do Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, com café da manhã, com cantinho da leitura, com tênis de mesa, pebolim, pinturas, atividades recreativas e também o atendimento psicológico. Hoje muita festividade no bairro de Alvorada pelos 351 anos de Manaus, lá na Escolinha de Futsal Alvorada do Amanhã. A rapaziada meninada todinha do bairro do Alvorada e bairros adjacentes estão convidados para este evento. 5h41 em Manaus, mesmo em meio à pandemia, o Museu da Amazônia consegue trazer alegria para os moradores de Manaus neste 24 de outubro, data em que se comemora o aniversário da capital amazonense. A novidade é a nova trilha com 1.000 metros de extensão que segue a partir da torre de observação do Musa até o Orquidário. No trajeto, é possível conhecer mais sobre a floresta amazônica e árvores nativas da Reserva Florestal Adolfo Duque. Mais de 40 árvores no percurso estão sendo catalogadas para serem criadas placas informativas e tornar o passeio ainda mais interpretativo. Para o aniversário de Manaus, vale o desconto para moradores da capital, com 50% na visitação. Com isso, quem quiser conhecer o museu numa visita guiada paga apenas R$25. Já a visita sem guia sai por R$15. Para ter direito ao desconto, basta apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência na bilheteria. O desconto vale também para quem nasceu em outra cidade do país, mas hoje mora em Manaus. Manaus, Manaus, Manaus. A Prefeitura de Iranduba deslocou nesta semana uma patrulha de máquinas para a comunidade de Paricatuba, na margem direita do Rio Negro. Segundo o secretário de Produção Rural do município, Jerônimo Salles, que também é responsável pelas operações de terraplenagem, as máquinas realizam limpeza nas ruas da comunidade, cumprindo determinação do prefeito Francisco Gomes. Recentemente, o prefeito esteve em Paricatu para inaugurar uma quadra poliesportiva que era um sonho antigo dos moradores. A pequena vila é uma das localidades de Iranduba com grande potencial turístico, com destaque para o casarão, também chamado de Ruínas de Paricatuba, construído há 122 anos. O local funcionava como hospedaria de imigrantes europeus, liceu de artes de ofícios, casa de detenção e hospital de Hanseniano. Como membro da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, formalizou indicação ao governo do Estado por meio da Secretaria de Produção Rural CEPRO para que inclua na sua planilha de obras a construção de poços artesianos nas comunidades rurais das regiões do Baixo e Médio Amazonas, principalmente as mais distantes. E atenção! O Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado está à procura de familiares de 2 pacientes internados naquela unidade. Os pacientes são do sexo masculino e foram levados à unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Internado no João Lúcio desde o dia 30 de setembro, o paciente Paulo Alves de Souza, de 64 anos, deu entrada na unidade após sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC. Natural do Maranhão e sem contatos com parentes em Manaus, o homem diz possuir familiares também nos estados do Pará e de Roraima. O Serviço Social do hospital também está à procura dos familiares de um paciente internado naquela unidade há 16 dias. O homem, que não possui documentos de identificação, apresenta-se como Raimundo Batista Alves e aparenta ter aproximadamente 60 anos. Ele deu entrada na urgência da unidade no dia 7 de outubro e, até o momento, não houve procura por parte de sua família. A unidade do João Lúcio pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias desses pacientes que entrem em contato pelo número 3249-9062. Vamos repetir, 3249-9062 ou procurem o Serviço Social do Hospital, localizado na Avenida Cosme Ferreira, bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. O secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, recebeu em seu gabinete a visita do governador do Acre, Gladson Cameli, e de sua comitiva para tratar de projetos que beneficiarão os estados do Amazonas e do Acre.
Na pauta do encontro, o projeto de manutenção da estrada entre Cruzeiro do Sul, no Acre, e Guajará, no Amazonas. E ainda, o termo de cooperação para a abertura da estrada entre Feijó, no Acre, e Envira, aqui no Amazonas. A estrada que liga Cruzeiro do Sul, no Acre, ao município de Guajará, no sudoeste do Amazonas, passará por um processo de manutenção. Já a M329, que tem seu ponto zero no município de Irunepé, passando por Envira e terminando no município de Feijó, no estado do Acre, está em processo de elaboração de projeto no setor de projetos e orçamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA. Governador Wilson Lima anuncia ações nas áreas de saúde e produção rural em Pauini. O governador Wilson Lima esteve ontem no município de Pauini, a 924 quilômetros da capital, onde anunciou investimentos nas áreas de saúde e produção rural. Entre as ações anunciadas para o setor primário de Pauini estão o chamamento dos novos concursados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, que irão atuar no escritório local do órgão. Durante o evento realizado na quadra do Centro Esperança, o governador anunciou o envio de um kit feira no valor de 40,9 mil reais para a estruturação da feira local da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, entregou 3 kits de casa de farinha e anunciou a liberação de cerca de 62 mil reais em crédito emergencial para pescadores artesanais por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, AFEAM. Na área de saúde, o governo do estado entregou ao Hospital de Pauini um ventilador pulmonar, um aparelho de ultrassom, um monitor multiparamétricos, 10 fluxômetros e 6 bombas de infusão. Durante sua estada ontem em Pauini, o Wilson Lima também anunciou o repasse ao município da terceira parcela do FTI, o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, na ordem de 309 mil reais. 5h47 em Manaus. Dando continuidade à construção e reconstrução da malha viária dos municípios do interior, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, concluiu as obras e serviços de reconstrução do sistema viário da sede do município de Uarini, distante 565 quilômetros em linha reta de Manaus. A declaração do Papa Francisco de aprovação à união civil entre pessoas do mesmo sexo, que repercutiu em todo o mundo na última quarta-feira, chama a atenção a um direito que vem sendo exercido no Brasil desde 2011. Alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU, os cartórios amazonenses já celebraram 1.068 uniões civis entre casais homoafetivos até setembro deste ano, promovendo a igualdade de oportunidades e a redução das desigualdades por meio de legislação, políticas e ações igualitárias entre os gêneros. A diretoria da Fundação Hospital Adriano Jorge esclarece que não procede a informação veiculada em veículos de imprensa local sobre a terceirização dos serviços de laboratório do hospital. A direção da unidade destaca que atua com total respeito e responsabilidade no uso dos recursos públicos e reforça que a divulgação desse tipo de informação em nada contribui para o aprimoramento do serviço público prestado pela Fundação Hospital Adriano Jorge. Estudo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, com base em dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado no dia 30 de setembro, revela um crescimento médio anual geométrico de 5,88% no número de domicílios do Amazonas entre 2010 e 2019. O município Iranduba apresentou o maior crescimento médio anual de residências neste período, um percentual de 12,83%. Em números absolutos, Parintins lidera com um saldo de 8.313 novos domicílios.
A pesquisa realizada pela Secretaria Executiva de Planejamento da SEDECT mostra um saldo no número de domicílios no estado que passou de 588.452 em 2010 para 975.393 em 2019, com um saldo de 391.941 domicílios localizados em áreas urbanas. Boca do Acre recebe novos equipamentos de saúde e a terceira parcela do FTI. Em agenda ontem no município de Boca do Acre, o governador Wilson Lima visitou o Hospital Regional Maria Geni Lima, que recebeu novos equipamentos de saúde, além da terceira parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, FTI, no valor de 412,3 mil reais. No total, Boca do Acre recebeu R$1.236.000 em recursos do FTI, que somados a outros recursos, incluindo verbas para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, totalizam mais de R$6.400.000 de janeiro até aqui. O Hospital Regional Maria Geni Lima recebeu um novo aparelho de ultrassom, além de digitalizador de imagem para exames como mamografia, um carrinho de anestesia, um foco cirúrgico novo, oxímetros, poltronas, macas, bombas de infusão e carrinho de emergência. O governador Wilson Lima também destacou os investimentos na área de educação em Boca do Acre. Nós já reformamos 3 escolas estaduais, vamos reformar outras 7. Hoje nós temos também a construção de uma escola de tempo integral, ela está quase 70% concluída. E em maio nós vamos entregar essa escola, que vai ser a mais moderna do Purus, com auditório, piscina semiolímpica, campo de futebol, com quadra, enfim, com toda a estrutura que não deixa nada a desejar a rede privada de ensino. Local. E o Jornal da Manhã volta com as notícias locais. No período de janeiro a setembro deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, constatou, por meio das fiscalizações realizadas pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito, que as principais infrações de trânsito cometidas pelos motoristas no estado foram o atraso no licenciamento anual do veículo, dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e pilotar motocicleta sem o capacete. Dirigir sem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV, documento de porte obrigatório, é a infração mais cometida nos últimos 9 meses. Foram 5.928 infrações aplicadas. A multa para esse tipo de irregularidade tem valor de R$293,47. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPAM, e a Associação de Defensores e Defensoras Públicos do Estado do Amazonas, ADEPAM, promoveram nesta sexta-feira palestras com especialistas para alertar para a prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. O evento, em alusão à campanha nacional Outubro Rosa, foi realizado no anexo da sede da DPE, na Avenida André Araújo, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus, com número reduzido de participantes presenciais e transmissão pelo canal da Defensoria no YouTube, como medida para minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus. A antecipação da estação das chuvas no Amazonas fez com que a Secretaria de Estado de Saúde também antecipasse a fase operacional do plano de ampliação de leitos na rede estadual para a síndrome respiratória aguda grave e Covid-19. O planejamento feito para o período sazonal das síndromes gripais, que acontece de novembro a junho, prevê o aumento do número de leitos no Hospital Delfim Nazis e nas outras unidades de referência em 5 fases, conforme a taxa de ocupação de leitos.
E em reunião nesta sexta-feira, o secretário Marcelo Scampeiro discutiu com a área técnica os ajustes necessários para acelerar as ações planejadas. A pandemia não acabou aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo. Observamos um recrudescimento da Covid-19 e agora entramos no período sazonal das síndromes, onde temos mais de 20 tipos de vírus circulantes que provocam doenças respiratórias graves. 6h14 em Manaus. A testagem para a detecção para a Covid-19 alcançou a marca de mais de 11 mil exames realizados em profissionais de educação em Manaus, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, na zona centro-oeste da capital. Após atingir essa marca, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSAM, que coordena a ação, informa que a capacidade de realização de testes será reduzida a partir da próxima segunda-feira, atendendo demandas solicitadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A ação de testagem conta com a participação da Secretaria de Educação e Desporto, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, e de instituições de ensino superior da rede particular de ensino. Na manhã desta sexta-feira, a FVSM realizou a entrega de certificado de menção honrosa para voluntários nas testagens. O boletim epidemiológico da Covid-19 do Amazonas da Fundação de Vigilância em Saúde, edição número 203, divulgada ontem, mostrou o registro de 966 novos casos da doença. Destes, 911 foram detectados por testes rápidos, sendo 442 na capital e 469 no interior, que identificam os anticorpos, a maioria dos quais casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre pelo menos 8 e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença. Outros 55 foram detectados por RT-PCR, o qual aponta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 38 são na capital e 17 no interior, totalizando 156.196 casos da doença no estado. Conforme o boletim, foram confirmados 30 óbitos por Covid-19, sendo 11 ocorridos no dia 22 e 19 foram encerrados por novos critérios, elevando para 4.426 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 18.583 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,90% dos casos confirmados ativos. Manaus, antes do próximo bloco de notícias, interagindo com nossos ouvintes, queria mandar um abraço apertado e os parabéns para a dona Eliette da Silva Paula, lá na rua José Chevalier, no bairro do Morro da Liberdade, que está aniversariando hoje. Ao contrário de Manaus, ela não está completando 351 anos e tampouco direi qual a idade. Parabéns, mana. 6h22 em Manaus. Polícia. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, anunciou nesta sexta-feira o retorno das visitas de crianças às unidades prisionais do Amazonas. A entrada de crianças nos presídios foi suspensa no mês de março como medida de prevenção à propagação da Covid-19. A decisão foi acordada durante reunião entre os diretores de presídios e a coordenação do sistema penitenciário, o COSIP. Pelo cronograma, o retorno está previsto para 26 a 30 de outubro e de 2 a 6 de novembro. Um homem de identidade ainda não divulgada foi preso na madrugada desta sexta-feira no bairro Novo Aleixo, em Manaus, suspeito de estupro e tentativa de estupro. Segundo a Polícia Militar, uma adolescente e uma mulher foram vítimas dele. Em um dos casos, a polícia relatou que o homem tentou introduzir um revólver nas partes íntimas de uma das vítimas. Uma arma de fogo foi apreendida. Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária SICOM relataram que por volta das 2 horas da madrugada, uma equipe estava em um posto na Avenida Natan Xavier quando foi abordada por uma adolescente de 17 anos. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira em um ramal da rodovia M010 a Manaus e Itacoatiara.
De acordo com a polícia, o corpo da vítima estava amarrado com cordas. Ele foi assassinado a tiros. Conforme a Polícia Militar, a equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, foi acionada por volta das 7 horas da manhã após um morador do ramal Bons Amigos ter encontrado o corpo da vítima jogado em uma área de mata. E um servidor público de 44 anos foi preso em flagrante, suspeito de armazenar conteúdo pornográfico infantil na Policlínica Gilberto Mestrinho, no centro de Manaus, onde trabalhava como agente administrativo de almoxarifado. Segundo a delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o homem estaria acessando e baixando mídia pornográfica infantil no computador da instituição. Os agentes então se dirigiram ao local e encontraram o homem em uma sala a portas trancadas acessando o material. Ele foi preso em flagrante. Loteria. Ninguém acertou os 6 números do concurso 2.311 da Mega Sena realizado na última quinta-feira. O prêmio acumulado para a próxima aposta a ser realizada hoje, sábado, é de 38 milhões de reais. E vamos às loterias sorteadas ontem, começando pela quina, que sorteou as dezenas 09, 14, 37, 54 e 80. Vamos repetir para você conferir as dezenas da quina sorteadas ontem à noite. Dezenas 09, 14, 37, 54 e 80. Na faixa principal de 5 acertos não houve ganhador e a quina está acumulada. O sorteio de hoje é de R$1.500.000, de acordo, o prêmio para hoje, de acordo com a Caixa Econômica Federal, é de R$1.500.000. Vamos falar agora de lotomania. Dezenas sorteadas ontem à noite: 01, 07, 09, 10, 11, 15, 24, 50, 51, 52, 59, 60, 64, 75, 77, 78, 95, 98, 99 e 00. Repetindo as dezenas da lotomania sorteadas ontem à noite: dezenas 01, 07, 09, 10 e 11, 15, 24, 50, 51 e 52, 59 e 60, 64, 75, 77 e 78, 95 e fechando o jogo 98, 99 e 00. 20 acertos, a faixa principal, não houve acertador, a lotomania está acumulada para o próximo concurso em R$2.200.000, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Vamos falar agora da Loto Fácil sorteada ontem à noite. Atenção para as dezenas sorteadas: dezenas 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25. Vamos repetir as dezenas da Loto Fácil sorteadas ontem à noite: dezenas 06 e 07, aí 09, 10, 11, 12 e 13, depois 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e depois 24 e 25. Faixa principal, 15 acertos, apenas um ganhador, apenas uma aposta ganhadora, e é aqui de Manaus, e vai receber R$1.594.731,33. Agora 6 horas e 34 minutos em Manaus. Esportes. O aniversário de 80 anos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, celebrado nesta sexta-feira, não passou batido pelo mundo do futebol. Clubes, CBF, jogadores da atualidade do passado e até a FIFA, entidade máxima da modalidade, prestaram homenagens ao eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira.
O Peixe, aliás, abriu as comemorações nos primeiros minutos do dia mais importante do futebol, como relata a postagem no Twitter. Uma lenda que superou todos os limites e se tornou o principal nome do esporte. Vida longa ao nosso rei. Completa a publicação do clube, que teve uma live, uma transmissão ao vivo alusiva às festividades de Pelé nas redes sociais às 15 horas de ontem, com a participação de ex-jogadores e a apresentação de um selo comemorativo dos Correios lançado pela manhã. E o técnico Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para os 2 próximos compromissos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os duelos serão contra a Venezuela, dia 13, no Morumbi, e do Uruguai, dia 17, em Montevidéu. A equipe verde e amarela tem 100% de aproveitamento nos 2 primeiros jogos em busca de vaga no Catar. Vitórias contra a Bolívia por 5-0 na Arena Corinthians e Peru por 4-2 lá em Lima. Atenção para os convocados. Os goleiros são Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester e o Everton do Palmeiras. Os laterais são Alex Telles do Manchester, Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Os zagueiros são Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Rodrigo Caio do Flamengo, Thiago Silva do Chelsea. Meio-campistas, Arthur da Juventus, Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Felipe Coutinho do Barcelona. E os atacantes, Everton do Benfica, Gabriel Jesus do Manchester, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton, Roberto Firmino do Liverpool e Vinícius Júnior do Real Madrid. E a Conmebol realizou na tarde de ontem, em sua sede em Luque, lá no Paraguai, o sorteio dos duelos das oitavas de final da Libertadores e de todo o chaveamento da fase mata-mata do principal torneio do continente. Sem nenhum clássico brasileiro, os jogos considerados mais difíceis ficaram para o Internacional, que pegará o Boca Juniors, e o Atlético Paranaense, que enfrentará o River Plate, ambos na Argentina, sendo que os brasileiros decidirão fora de casa. Por outro lado, o Palmeiras, o melhor classificado geral da fase de grupos, pegará o Delfim do Equador, enquanto o Santos, o segundo melhor, enfrentará a LDU também do Equador. O Grêmio fará seus duelos das oitavas contra o Guarani do Paraguai e o atual campeão Flamengo enfrenta o Racing da Argentina. 6:37 em Manaus. E já está definido quem serão os adversários de São Paulo, Vasco e Bahia na próxima fase da Copa Sul-Americana. A Conmebol realizou nesta sexta-feira o sorteio dos duelos da segunda fase do segundo torneio mais importante do continente, em sua sede em Luque, no Paraguai. O São Paulo, que já conquistou a competição em 2012, seu último título, aliás, é o que menos pôde comemorar entre os brasileiros. Vai pegar o argentino Lanús. Já o Vasco pega o Caracas, da Venezuela, enquanto o Bahia, de Mano Menezes, encara o Melgar do Peru. Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19h15 jogaram Brasil e Pelotas, Brasil de Pelotas e CSA, que ficaram no 1-1. Chapecoense venceu o Operário do Paraná por 1-0. E a bola volta a rolar hoje com estes jogos. Campeonato Brasileiro, Série D, jogo das 15 horas, Bangu e Toledo do Paraná, Globo e Floresta do Ceará. Às 15h45, Atlético da Bahia e Vila Nova de Minas Gerais. 16 horas, Tubarão de Santa Catarina e Joinville. 17 horas, Gama e Palmas de Tocantins. 18 horas, São Caetano e Pelotas. 19 horas, Salgueiro e Campinense. 19h30, Caldense de Minas Gerais e Bahia de Feira de Santana. Campeonato Brasileiro, Série C, 17 horas, 13 da Paraíba e Paysandu. No mesmo horário, Manaus e Jacuipense da Bahia. Às 19 horas, Clube do Remo e Imperatriz. Campeonato Brasileiro, agora Série B. 16 horas, CRB e Ponte Preta. 18h30, Sampaio Correia e Cuiabá. 21 horas, América Mineiro e Confiança. E finalmente o Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão. Às 17 horas jogam Bragantino e Goiás. 19 horas, Ceará e Curitiba. E às 21 horas jogam Atlético Mineiro e Sport. Todos estes jogos pelo horário de Brasília. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira após um debate presidencial mais civilizado nos Estados Unidos entre o presidente Donald Trump e o seu adversário democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden. A moeda norte-americana subiu 0,66%, vendida a R$ 5,6307.
E o Ibovespa caiu 0,65% a 101.259 pontos. Pressionado pelos preços dos alimentos, o índice de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA 15, acelerou a 0,94% em outubro, segundo divulgou nesta sexta-feira o IBGE. Trata-se da maior taxa para o mês desde 1995 e da maior alta mensal desde dezembro do ano passado. A Receita Federal abriu nesta sexta-feira a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda 2020 do mês de outubro. O lote residual será para 273.545 contribuintes, totalizando 560 milhões de reais. Segundo a Receita, o dinheiro das restituições será depositado no dia 30 de outubro. O índice de confiança do consumidor, o ICC, caiu 1 ponto em outubro para 82,4 pontos, interrompendo uma trajetória de 5 altas seguidas iniciada em maio, informou ontem a Fundação Getúlio Vargas. Com o resultado, o indicador recuou para um patamar mais próximo do que se encontrava em julho, de 78,8 pontos. O número de pessoas desocupadas no Brasil chegou a 13,5 milhões em setembro, equivalente a 14% dos trabalhadores, maior taxa mensal da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses dados integram a edição mensal da PNAD Covid-19. Em maio, a população desocupada era de 10,1 milhões, saltando para 12,9 milhões em agosto e 13,5 milhões no mês passado. Isso representa alta de 33,1% desde o início da pesquisa. Em agosto, a taxa de desocupação era de 13,6%. Seis horas e 47 minutos em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto de lei que cria a conta do tipo poupança social digital. Trata-se de projeto de conversão de medida provisória aprovada pelo Congresso e que estava em vigor desde junho. A nova lei foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O Tribunal de Julgamento aceitou na madrugada deste sábado a denúncia contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, do PSL, no caso do aumento salarial dado aos procuradores do Estado em 2019. Com isso, ele será afastado do cargo a partir da próxima terça-feira, dia 27, por até 180 dias. A denúncia contra a vice-governadora Daniela Rainer, sem partido, foi rejeitada pelo tribunal. Por essa razão, ela assume interinamente o cargo de Moisés quando ele for afastado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, viraram réus nesta sexta-feira pelo crime de lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato. Conforme o Ministério Público Federal, o crime envolveu doações da Odebrecht ao Instituto Lula para disfarçar repasses no total de 4 bilhões entre dezembro de 2013 e março de 2014. A defesa de Lula, claro, afirmou que a decisão é um ato de perseguição e que a ação penal é descabida. A direção nacional do PT vai questionar os candidatos a prefeito das capitais que não estão cumprindo a decisão partidária de usar as campanhas para fazer a defesa do PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o embate com o governo Jair Bolsonaro. O partido tem enfrentado resistência de alguns candidatos que se recusam a nacionalizar as campanhas municipais. Um avião da Marinha dos Estados Unidos caiu nesta sexta-feira em um bairro residencial do Alabama, perto da costa do Golfo, disseram as autoridades locais. Segundo a Marinha, 2 tripulantes da aeronave T-6B Texan 2 morreram. Eles tinham decolado da base aérea naval Whitfield, que fica perto de Milton, na Flórida, e o acidente ocorreu às 17 horas, ou seja, 19 horas pelo horário de Brasília. O governo federal definiu a data de 6 de novembro para o início da teleperícia no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O serviço será realizado com os segurados que estejam acompanhados do médico do trabalho de suas respectivas empresas.
A Polícia Federal de Campinas apreendeu na manhã desta sexta-feira ao menos 30 celulares, computadores, notebooks e dispositivos para armazenar dados em uma ação contra fake news nas eleições municipais. A operação foi cumprida em 2 endereços na cidade de Indaiatuba, em uma residência, e na Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, entidade ligada à prefeitura local. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira remeter diretamente para o plenário da Corte 3 ações movidas por partidos que discutem questões relativas à vacinação contra a Covid-19 e pediu manifestação do presidente Jair Bolsonaro sobre a questão. Em uma das ações, o PDT solicitou que o STF garanta a competência de estados e municípios de promover a vacinação obrigatória contra a Covid-19, no momento em que Bolsonaro tem dito publicamente que a imunização não será obrigatória no país. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou nesta sexta-feira a importação de 6 milhões de doses da vacina para a Covid-19 fabricada pela chinesa Sinovac em atendimento a pedido feito em caráter excepcional pelo Instituto Butantan, informou o órgão regulador em comunicado. O consórcio de veículos de imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia do coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidados às 20 horas desta sexta-feira, dia 23. O país registrou 566 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 156.528 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 471, que volta a ser a menor marca desde o dia 7 de maio, quando estava em 460. O dado aponta variação de 22% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de queda nas mortes por Covid. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 5.355.650 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 29.968 desses confirmados no último dia. Participaram desta edição reportagens de J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Itamar Jardim e a apresentação de Eduardo Silva.